Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Gerry, professor de Geografia. Vamos então fazer uma revisão para o Enem, dentro então das Ciências Humanas e suas tecnologias. Lembrando que Ciências Humanas e suas tecnologias engloba História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Vamos lá então? Então nós temos aqui o Enem. Então quem é esse cara? Quem é esse concurso? O Enem, na verdade, é o quê? É um vestibular diferente. Professor, por que o Enem é um vestibular diferente, né? Porque assim, ó, vamos pegar o vestibular tradicional. Vestibular. Como que você vai estudar para esse vestibular? Você vai estudar a partir então de uma base. Qual é a base desse vestibular? A base então são os conteúdos programáticos, ou seja, o programa dos vestibulares. Cada instituição tem o seu programa. Então nós temos aqui nessa base, né, os conteúdos programáticos. Muito bem. E como deve ser o Enem, não é? Em relação, portanto, ao vestibular? O Enem, não é? Também tem uma base. Mas qual é essa base? Aí muda um pouquinho. Então o Enem trabalha com a matriz, é verdade, não é? Mas ele precisa de duas coisas importantes para o aluno, para o estudante, que são, portanto, as suas competências e as suas habilidades. Então, basicamente é isso. Aqui são os conteúdos programáticos, né? Bastante conteudistas, inclusive. Aqui o Enem vai trabalhar com você as suas competências. Por exemplo, a competência de você interpretar, entender, por exemplo, uma questão. E a partir do entendimento, ter a habilidade, ou seja, saber fazer, se posicionar e, se possível, encontrar a solução para aquele problema. Então, a competência de entender o problema e a habilidade para resolver esses problemas. Então, é assim que a gente vai trabalhar dentro das questões do Enem, não é? Muito bem. Nós sabemos também que o Enem tem uma característica, não é? De ter um texto base e, a partir do texto base, um enunciado e as suas alternativas. Normalmente, cada alternativa tem a mesma quantidade de linha, vai de A até E. Você vai marcar a alternativa certa. Professor, só vai ter uma certa? Talvez tenha uma certa, mas uma mais certa do que a outra. Aí você tem que tomar atenção, portanto, no comando da questão, o que ela pede para que você possa resolver. Então ela pode ter erradas, alternativas muito erradas, mas pode ter uma também que esteja relativamente certa. Mas eu preciso saber qual é verdadeiramente a certa, que corresponde, portanto, ao enunciado e ao texto base. Por isso a competência do seu entendimento e habilidade para resolver, portanto, aquele problema sugerido, né? A partir, então, do Enem, dos vestibulares anteriores, das provas anteriores, melhor dizendo, né, nós temos alguns assuntos que caem de forma mais recorrente, ou seja, aqueles que aparecem mais na prova do Enem. Então vamos trabalhar justamente esses assuntos que mais aparecem dentro dessas provas, dentro desse perfil e dentro da matriz, portanto, do Enem, né? A partir então das suas competências e das suas habilidades. Então vamos começar por um assunto que aparece muito, talvez um dos mais cobrados para o Enem, que é, portanto, a questão agrária. Então nós temos aqui uma questão agrária. Só que quando nós falamos na questão agrária, eu preciso também trabalhar a questão conceitual. Professor, agrária e agrícola tem alguma diferença? Tem sim, né? Então nós temos uma questão agrícola. Quando nós falamos numa questão agrícola, nós temos que pensar em quê?
nós temos que pensar num cara chamado de produção. Não é? Então nós estamos falando da produção. E quando nós falamos em produção, a gente não pode deixar de esquecer o modo de produção capitalista. Não é? Então aqui, qual é a intenção quando nós falamos em questão agrícola? É sempre aumentar essa produção. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai explicando ao longo das aulas. Né? Depois nós temos a questão agrária. Professor, e a questão agrária como é mesmo? A questão agrária indica como estão distribuídas as terras segundo o seu tamanho. Aí você vai falar, portanto, numa questão agrária, ou seja, é a organização espacial, não é? Das terras agrícolas. Então, a palavra minha mágica é organização das terras agrícolas, não é? Dividindo basicamente em pequenas, médias e grandes propriedades. No Brasil nós sabemos que há uma concentração, não é, dessas terras, que nós chamamos de estrutura fundiária concentradora. Tá? Vamos começar então pela questão agrícola, vamos começar então pela questão da produção. Vamos falar então de agricultura, não é? Muito bem, então nós temos aqui a questão agrícola, agricultura, não é? A agricultura é uma palavra derivada do latim, quer dizer cultivar campos, não é? Aí nós temos que prestar atenção. O homem, não é? Circula nesse planeta há mais ou menos uns 100 mil anos. Por 90 mil anos, o homem passou na face dessa terra sem ser percebido, não deixou muitas marcas, porque o homem era um homem nômade, era um homem caçador, era um homem pescador, era um homem coletor. Somente há uns 10 mil anos atrás é que o homem inventa a agricultura num período neolítico. Então, mais ou menos, entre 10 e 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, nós temos então o homem produzindo o seu próprio alimento. Então, 10 mil anos atrás, num período conhecido como período neolítico, o homem vai produzir seu próprio alimento. Então, nós temos aqui a agricultura, que é, portanto, o plantio, não é? O plantio, portanto, de uma espécie de planta. Aí nós temos a agricultura. O que nós precisamos para ter uma produção agrícola? Basicamente, precisamos de terra. Isso é verdade, de terra fértil, né? E precisamos também de um elemento vital para a nossa vida, que é água. Então, onde que você acha que surgiu primeiro a atividade agrícola do homem? O homem foi deixando de ser nômade para se tornar, portanto, sedentário. Aonde? Na proximidade dos rios. Então, a primeira atividade agrícola do homem foi desenvolvida onde? A agricultura na planície da Mesopotâmia. Professor, o que é mesmo a Mesopotâmia? Meso quer dizer meio, potamos quer dizer rios. Entre rios, aonde especificamente? Então nós temos aqui, por exemplo, na Ásia Ocidental. Professor, aonde que é essa Ásia Ocidental? É o que todo mundo conhece como Oriente Médio. Na Ásia Ocidental nós temos quem mesmo? O rio. Rios Tigre e Eufrates. Muito bem. Que hoje nós conhecemos essa região como o Iraque. Lugares semiáridos com recurso hídrico, ou seja, sinônimo de riqueza. Aonde mais? Aparece também na Ásia. Na Ásia Meridional. Na Ásia Meridional. Meridional quer dizer sul, não é? Também no Sudeste Asiático. Então nós temos aqui os rios.
os rios Indo e Ganges. Lembra que o rio Ganges é um rio sagrado para os indianos? O rio Indo é um rio importante para o Paquistão. De novo, lugar montanhoso, lugar árido com recurso hídrico. Nós temos aqui também na Ásia, não é? Oriental. Ásia Oriental. A Ásia Oriental, também conhecido como o Extremo Oriente, nós temos a China. Por exemplo, os rios. Não é? Os rios Amarelo e o Rio Vermelho. O Rio Amarelo e o Rio Vermelho. Na China, um importante país de grande população. E saindo um pouquinho da Ásia, nós vamos então até o norte. O norte da África, não é? Onde nós temos um país chamado de Egito, onde você tem o final a partir de um delta do rio, o pai dos rios, o rio Nilo. Então nós temos aqui o rio Nilo. Então observe que eu não preciso só de terra, mas eu preciso também de água. E o homem começa a deixar as suas marcas, né, a partir agora de um homem sedentário, quando ele vai criar canais de irrigação. Tanto que a primeira agricultura era conhecida como agricultura de regadio, de regar o solo através, portanto, desses canais. Então a água se tornou um elemento de fundamental importância. E se você ligar a Ásia à África, né, a partir, portanto, de uma área de água e de solo, você vai ter o crescente fértil, o grande fértil. Crescente porque formou, como se fosse, portanto, a forma de uma lua crescente. Então, as primeiras áreas agrícolas do mundo aconteceram onde? Na proximidade dos recursos hídricos. Portanto, a sociedade era conhecida como uma sociedade hidráulica ou uma sociedade hídrica. E qual é a característica marcante, então, dessa agricultura? A irrigação, a criação, portanto, de canais, é a marca que o homem vai deixar sobre a face da terra. Então, a agricultura foi importante, não é? A agricultura, do que mesmo, professor? Uma agricultura de regadio, onde nessa agricultura e a partir dela, o homem passa a ser, então, homem sedentário, não é? O homem passa a ser agora um agricultor, vai cultivar, portanto, esse solo. Lembra? Proverás o seu pão com o suor do seu trabalho, até voltares ao pó, do pó vieste, ao pó retornará. Observe, desde que o homem foi expulso do paraíso. Vai produzir seu alimento agora a partir do plantio. Mas nós sabemos que a agricultura também é muito trabalhosa. E nós sabemos que o animal, o homem, é, portanto, perfeito. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Mas tem algumas limitações físicas. O homem, né, percebeu, é claro, que não é tão forte como alguns animais. Então, o que o homem faz? Além de domesticação das plantas, passa a domesticar também os animais. Então, nós temos aqui a figura da agropecuária. Professor, quem está dentro da agropecuária? Nós temos, então, o plantio. Plantio de plantas. Nossa, professor, plantio de plantas é quem? É a agricultura. Nós temos a criação de animais. Animais. É o que nós chamamos de pecuária, não é? A pecuária, a agricultura. E nós temos ainda um cara chamado de plantio de árvores. Árvores. Como se chama mesmo o plantio de árvores? Silvicultura. Então nós temos aqui a agricultura. Nós temos aqui a pecuária.
que pode ser, gente, a pecuária bovina, pecuária ovina, pecuária caprina, bufalina, um montão delas. Tudo isso é pecuária. E nós temos aqui, portanto, o plantio de árvores, né? O plantio de árvores é a silvicultura. Muitas vezes aparece na prova esse termo e o aluno não consegue marcar porque não sabe o que é. Silvicultura, plantio de árvores, pecuária, criação de animais, agricultura, o plantio, né, dessas plantas. Então o homem fez o quê? Vai domesticar as plantas e vai domesticar os animais. Então o que acontece com o passar do tempo? O homem vai desenvolvendo, portanto, mais e mais técnicas para aumentar a sua produção e aumentar a sua produtividade. Então nós saímos do período neolítico, que eu poderia até marcar como quem? A primeira revolução agrícola, não é? A primeira revolução agrícola, ou seja, o homem transformando o meio e se transformando ao mesmo tempo, de nômade para sedentário. E nessa primeira revolução agrícola nós temos mesmo quem? A domesticação de plantas e animais. Muito bem. E ao passar do tempo, com o desenvolvimento tecnológico, eu fui introduzindo, portanto, novas técnicas, fui introduzindo novas máquinas para aumentar, portanto, a produção, aumentar o excedente. Professor, o que eu faço com o excedente? Simples, comercializo, portanto, esse excedente, né? Então, a primeira revolução industrial, primeira revolução agrícola, desde lá do período neolítico, passando, se aproximando da primeira revolução industrial. E aí nós temos a segunda, marca a segunda revolução industrial. Desculpem, revolução agrícola, revolução agrícola. Professor, quando que marca então essa segunda revolução agrícola? Quando você começa a mecanizar o campo. Então nós temos a mecanização do campo. E nessa mecanização do campo eu também começo a fazer o quê? Usar novos insumos. Insumos quer dizer adubo para o solo, quer dizer, por exemplo, novas sementes, novas técnicas, né? Então eu tenho aqui os insumos, mecanização do campo, né? E eu tenho agora também um melhoramento, uma seleção de espécies, tá? Muito bem. Então eu tenho agora uma seleção de espécies, ou seja, as espécies mais produtivas, as espécies mais precoces, as espécies mais resistentes, por exemplo, a praga. Então eu vou fazendo, né, uma separação, eu vou selecionando uma seleção, portanto, dessas espécies a partir da segunda revolução agrícola, né? Essa segunda revolução agrícola marca, portanto, a partir da primeira, aí sim, né, gente? Revolução industrial. Porque a indústria não ficou restrita somente à cidade. Ela extrapolou, foi, portanto, até o campo. Nós temos agora a terceira revolução agrícola. E a terceira revolução agrícola está junto, portanto, também à terceira revolução industrial. O que nós temos de novo, portanto, nessa revolução agrícola, né? Nós temos aqui os organismos geneticamente modificados, os OGMs. Organismo geneticamente modificado. As sementes transgênicas, que vão fazer, portanto, aumentar bastante, de forma significativa, a produção e a produtividade, né? Então, nós temos as OGMs, nós temos também
as novas técnicas de plantio, de cultivo e de trato, né? E os novos insumos. Tudo isso aconteceu ao longo da evolução do homem e essa evolução, portanto, reflete também esse aumento da produção e da produtividade agrícola, né? Vamos fazer uma divisão bem simples agora dessa agropecuária. Então nós temos agora essa agropecuária. Agropecuária. Se eu pensar na agropecuária, eu preciso pensar quanto ao destino. Então, qual seria o destino da minha produção? O destino pode ser dois. Pode ser um destino da subsistência. Da subsistência, ou seja, plantar, criar para consumo próprio, sem produzir um excedente, sem comercializar. Contrariando até a lógica do capitalismo, né? Ou pode ser um destino do mercado. Aí sim, eu vou plantar para o excedente eu passo a comercializar. Numa visão, portanto, numa figura, num sistema mais capitalista. Quanto, então, ao destino? Quanto às técnicas? Quanto às técnicas a serem utilizadas, né, na agricultura? Quantas técnicas? Podem ser 3 tipos de técnicas. Pode ser, então, a agricultura tradicional. A tradicional usa bastante força de trabalho para pouca tecnologia. Ou pode ser a moderna. A moderna é o contrário, né? A moderna é aquela que usa menos mão de obra para usar mais tecnologia, aumentando assim a sua produtividade. Mas aí nós sabemos, né, que a gente vai usar também bastante aqui defensivos químicos, os chamados agroquímicos, né? E aí qual seria uma atividade nova para usar menos esses agroquímicos? Né? Uma agricultura chamada de alternativa, que é basicamente a produção de produtos orgânicos, livres, né, ou quase livres, dos agroquímicos. Tá? Então, quanto ao destino, subsistência, mercado. Técnicas, tradicional, moderna ou alternativa. E quanto agora à mão de obra. Quanto à mão de obra ou trabalho, né? Então, dessa mão de obra pode ser, por exemplo, uma produção familiar, não é? Pode ser uma produção, não é? Patronal. Pode, patronal. Pode ser também. Ou pode ser o uso através de contratos, através, portanto, de parcerias, né? Então, nós temos aqui parcerias, não é? Muito bem. Então, nós temos quanto à mão de obra familiar, patronal ou os parceiros, né? A técnica tradicional, moderna ou alternativa. E o destino, subsistência ou mercado. Então, ao longo da história da humanidade, ao longo do avanço técnico da humanidade, a agricultura seguiu, portanto, esses avanços, aumentando assim a produção, aumentando a produtividade. Haja visto que a população mundial cresce e cresce as suas necessidades alimentares. Tá bom, gente? Espero ter ajudado. Um abraço. Até a próxima.